Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius, mais uma resolução agora. Então vamos lá. Vocês já viram as revisões do Heráclito, Parmênides e agora Platão, tá bom? Todas essas questões elas são importantes porque todas elas são questões do Enem que eu passei para vocês. Então vamos começar. Lá no livro tal da República, Platão apresenta o célebre mito ou alegoria da caverna. Pode-se afirmar que com esse mito ele pretendia. Agora vamos lá, questão por questão. Esclarecer algumas questões sobre a importância da educação dos filósofos que viriam a ser no futuro os governantes da cidade justa. Bem, essa não seria a primeira opção, tá? Vamos ver agora a segunda. Mostrar que os cidadãos são geralmente injustos com aqueles que querem ser justos. Não, também não tem a ver com isso. Demonstrar que a democracia não é um bom sistema de governo. Não, ele também não está tratando sobre isso. Provar a imortalidade da alma humana, também com certeza não. Então, resumindo, a questão correta é a primeira, tá bom? É aquela que, enfim, eu inicialmente não seria a primeira que eu marcaria, mas todas as outras elas são bem absurdas, ok? Então, essa primeira questão, tá? Esclarecer algumas questões sobre a importância da educação dos filósofos que viriam a ser no futuro os governantes da cidade justa, tá? Eu acho que, infelizmente, não foi uma questão assim tão feliz, porque eu acho que dá para se aproveitar muito mais sobre a alegoria da caverna, mas essa questão foi totalmente, não sei, aproveitou pouco, né, o conteúdo principal e talvez mais relevante. Então essa aí ia ser, infelizmente, por eliminação e não tem muito o que elaborar, certo? Então vamos aqui para o próximo. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Tá? Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a... O que será que o homem descobriu? Suspensão do juízo como reveladora da verdade. Nunca. Né? Platão de certo modo, eu não posso dizer racionalista, mas ele é voltado para a metafísica, para concepções idealistas, né, do mundo. Então, o juízo é a mesma coisa, seria um sinônimo relacionado à razão. Então, não é suspensão, muito pelo contrário, juízo, a razão é o que revela a verdade, tá? Então, essa palavra aqui está incorreta, certo? Então vamos lá para a próxima. Essência das coisas sensíveis no intelecto divino. Vamos guardar essa aqui. Vamos esperar, vamos ver as outras, depois eu vou explicar por que pode ser essa. Vamos lá. Ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Estranho. Essa daqui é muito esquisita, porque seria uma ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Embora ele diga que a sensibilidade, o mundo físico, ele seja importante, ele dá pouquíssima atenção para isso. Tá? Ele está muito mais voltado para o plano das ideias, então a gente não está falando, ele não está dando relevância quando ele aponta para o alto, né? Imaginem, ele está apontando para o alto, ele não está apontando para o chão, certo? Então, essa brincadeira, embora isso possa parecer muito pueril, você pensar, cima é o abstrato, o baixo é o físico, mas vamos pensar que é um cara que está refletindo sobre coisas 300 anos antes de Cristo. Então, tem muito tempo, muita coisa se passou. Então, essas coisas que para a gente hoje parece óbvia,
ele estava construindo todas essas concepções que a gente dá como Deus no céu, enfim, esse tipo de relação com o cima e embaixo. Isso aí foi construído, de certa maneira, entre os filósofos, e hoje a gente concebe isso como algo naturalizado, certo? Então, vamos lá. Salvação da condição mortal pelo poder de Deus. Putz, nada a ver com nada. Isso aqui é uma questão que... Isso aí não tem nada a ver com Platão, tá? É realidade inteligível por meio do método dialético. Pronto. Agora sim a gente chegou na conclusão. Vamos rever essa daqui, tá bom? Vamos rever essa daqui novamente, que eu disse para esperar, porque ela podia ser. Então vamos lá. Essência das coisas sensíveis no intelecto divino. Essência das coisas sensíveis no intelecto divino. Ok. Eu agora consigo interpretar melhor tudo isso, tá? Vamos voltar aqui porque já está ficando muito sujo. Tá? Então, essa essência das coisas sensíveis no intelecto divino, ela não tem muito cabimento com a teoria do Platão. Isso aí faz muito mais sentido com a teoria racionalista do Descartes, tá? Que ele vai explicar sobre esse aspecto do divino, da razão e etc. Tá? Então, o Platão ele não aborda diretamente esse aspecto do divino, tanto é que era um absurdo a condição mortal pelo poder de Deus, também é essa relacionada ao intelecto divino, tá? Então, a essência das coisas sensíveis. Pois é, realmente essa não é a melhor resposta. Isso aí acontece muito no Enem também, tá? O certo é a melhor resposta. Então, é essa daqui, tá bom? Realidade inteligível, ou seja, a forma como você absorve, a forma como você compreende ela, certo? Como você absorve essa realidade, ela ocorre, na verdade, por meio do método dialético, ok? Isso explica por que ele está com o dedo apontado para cima. Por que, afinal de contas? Vocês devem se lembrar que... Bem, eu vou tentar desenhar aqui, eu acho que vai ficar meio esquisito, mas eu vou fazer um traço aqui, tá? Imaginem assim, que aqui seria esse plano físico, tá? Ou o sensível, certo? E o que está, de certo modo, acima, tá bom? Esse mundo das ideias. Então, como você consegue fazer essa relação entre uma coisa e outra, tá? Isso aí eu coloquei já na videoaulazinha aí que eu fiz só sobre o Platão. Qualquer coisa reveja, eu vou marcar os links aqui. Então, a forma como você consegue fazer esse caminho, certo? Esse caminho para o mundo das ideias é por meio da razão, mas só que é justamente por meio dessa dialética, ou seja, você precisa construir um aspecto racional sobre o mundo das ideias para você atingir esse mundo, tá? Quer dizer, você deve começar no plano sensível e o caminho para você conseguir conduzir tudo isso é o meio da razão pelo método dialético, tá? É por meio dos questionamentos que você faz desse plano sensível que você vai conseguir equacionar e chegar finalmente no aspecto mais puro da coisa, né? Se você questionar a variação de várias cadeiras, uma hora você vai conseguir chegar finalmente no abstrato, no modelo ideal, cadeira, tá? Tudo isso parece ser muito abstrato, mas justamente, né?
ele inaugura, né? Ele não necessariamente ele começa, mas ele fala muito do aspecto metafísico. Então, como eu disse, tá, o método dialético é fundamental em se pensar na teoria dele. Afinal de contas, ele é um discípulo, né, de Sócrates. É claro que o método dialético socrático ele não está tão interessado em chegar nesse plano das ideias, que é o que o Platão ele desenvolve, mas ele parte da importância desse método para se alcançar, afinal de contas, a verdade, né? Enquanto Sócrates falava da a verdade, o Platão está falando do mundo das ideias, tá? Às vezes ele está dando nomes diferentes para coisas diferentes, mas Sócrates ele não tinha esse interesse metafísico como o Platão tem, ok? Essa questão é um pouco mais longa, tá? Ela precisa de uma certa interpretação, então vamos lá. Eu não vou ler não, vou ler só algumas partes mais importantes. Então, Trasímaco estava impaciente porque Sócrates presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. As pessoas acreditavam no certo, no errado, apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. Ok, até aí você não faz a menor ideia quem é o Trasímaco e nem eu, né? Isso aí, desculpa, não é um conteúdo que você é obrigado a saber o nome de todos os sofistas. Mas aqui, finalmente, a pessoa que fez a questão está avisando. Ó, ele é um sofista. Ótimo, pronto, você já resolveu os seus problemas aí. Você já sabe que ele é um sofista. Então vamos continuar. O sofista poderia ser qualquer um, né? Personagem imortalizado no diálogo, blá blá de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de... Bem, ele aqui, de certo modo, já dá a resposta, tá? Ele já está falando aqui que essas regras não passavam de invenções humanas. Então, vamos aqui para as questões, para a gente poder averiguar em relação ao texto. Justiça e ética é resultado de determinações biológicas impregnadas na natureza humana. Isso aqui não parece ser coisa de sofista. Eles pensam da relatividade das coisas, tá? Então, esse era um dos debates, certo? Os sofistas, eles tornavam as coisas muito mais relativas, enquanto Sócrates estava interessado em uma verdade única e universal. Então, justiça e ética é resultado de verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. Não, Sócrates provavelmente falaria isso. Sócrates ou Platão responderiam isso. Mas como a pergunta é sobre o sofista, você já sabe que isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, mandamentos divinos inquestionáveis, legados das tradições antigas. Não, os sofistas eles também estavam desenvolvendo a filosofia, né? A filosofia antiga ela começou fazendo um distanciamento do pensamento mítico, se encaminhando para o pensamento filosófico. Então, os sofistas eles se enquadram na filosofia, tá bom? Então, mandamentos divinos inquestionáveis legados às tradições antigas, né, não comporta no ensinamento da filosofia em si, tá bom? Vamos lá para o próximo. Convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Esse daqui é forte candidato de ser a questão certa. Vamos só para o último para a gente ter certeza. Sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Ele não está falando nada a ver com sentimentos. Sentimentos de quê? De justiça, ética. O aspecto da ética é uma coisa muito mais complexa, certo? Então não tem a ver com consentimento. Ética tem a ver com um acordo que você vai. É um estudo da moral, certo? Você vai fazer um estudo da moral de como as pessoas agem em relação ao certo e errado. A ética é um momento que você tem para você poder organizar melhor isso, certo? Então é claro que essa questão que seria a D.
né? Então é essa aqui, ó. Porque convenções, uma coisa um pouco parecida com invenções humanas, convenções sociais resultantes dos interesses humanos contingentes. Pronto, está resolvido. É essa a questão correta e é isso aí. Agora, dando prosseguimento à próxima questão, é mais uma questão relativa a Sócrates, tá bom? Vocês percebem isso pegando esses nomes aqui, tá? Então, esse texto vale a pena ler, tá? Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês sempre devem começar pela pergunta, tá? Qual é o comando, o que a pessoa quer. De repente, ler as questões, vir para elas e depois é que você retorna ao texto, tá? Esse processo ele pode acontecer de diferentes maneiras, tá? Você também pode fazer ele primeiro lendo a pergunta, depois você vai para o texto e só depois que você vai para as respostas, tá bom? Isso é um ordenamento, é uma forma de simplificar um pouco mais a forma como você vai chegar na resolução, tá bom? Tem perguntas que são muito óbvias, muito fáceis, que você vai passar muito rápido o olho no texto, só para você conferir, mas só que às vezes as coisas já estão muito claras e nisso você ganha muito tempo, tá? Então, o que já é comum já você saber que você tem que começar pela pergunta, tá? O texto evidencia características do modo de vida socrático. Pô, cara, você já entendeu. Ele evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava em quê? Então, ok. Vamos brincar aqui. Eu disse que o texto é importante porque o texto ele é interessante, mas vamos fingir que a gente não vai ler, tá bom? Então, contemplação da tradição mítica. Poxa, eu já falei na mesma questão anterior. Tradição mítica não tem nada a ver com a filosofia, tá bom? Pelo menos essa filosofia clássica, eles estavam tentando se distanciar da tradição mítica. Sustentação do método dialético. Opa, dialética tem alguma coisa a ver com Sócrates, tá? Relativização do saber verdadeiro. Cara, chega num consenso aqui comigo e aprende, ó. Relativização tem tudo a ver com quem? Tem alguma coisa a ver com Sócrates? Não, tem a ver com os sofistas. Pois é. Então, os sofistas que pensam no aspecto da relativização. Outro aspecto dos sofistas, valorização da argumentação retórica. O que é isso? É você tentar a todo custo convencer o seu ponto de vista, tá bom? É você ter a retórica, ou seja, você abordar e manter e sustentar o seu ponto de vista. Tá? Isso é um pouco parecido com o direito, né? Afinal de contas, você tem que sustentar a sua posição. Você não pode chegar numa dialética. Isso é pelo menos como o direito brasileiro funciona, né? A forma como você vai construir a narrativa do fato, você tem que sempre se basear em uma posição específica. Você está defendendo o acusado ou você está inquirindo a ele, imputando a ele culpa. Então o promotor nem pode aliviar e também o advogado também não pode dizer, mas ele realmente fez alguma coisa, mas não foi exatamente assim? Não. Né? Então o direito brasileiro é muito parecido com os sofistas. Você tem que valorizar a sua argumentação retórica, ou seja, você valoriza o seu ponto de vista. Só que, por que essa similaridade com o direito? Só que esse cara que foi advogado, sei lá, hoje, daqui a 2 anos ele pode fazer um concurso, ser promotor, e ele vai passar a atuar sempre do outro lado. Então, é relativo à posição que o advogado vai ocupar
e isso aí depende. A questão é a forma como ele vai é, defender as pessoas. Isso não importa, isso é relativo, mas só que ele não pode abrir mão do seu ponto de vista, da sua argumentação, tá? O Sócrates não estava tão interessado em provar o seu ponto de vista. Ele estava principalmente interessado no aspecto dialético, ou seja, na conversação. Digamos que a gente pode dividir esse método dialético dele entre duas coisas, tá bom? A ironia e a maiêutica, tá bom? A ironia, como eu já disse, ela é uma provocação, ela vai provocar o interlocutor, certo? Então, como o texto aqui ele está abordando, né? Uma conversação. Pessoas estão conversando, né? De uma forma que ela transforma o ouvinte, tá? O contato de Sócrates paralisa e embaraça, ou seja, deixa as pessoas constrangidas, reflexivas, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção uma direção incomum, ou seja, ele abre uma nova forma de se pensar, né? E com essa nova forma de se pensar, você constrói, você abre portas para uma nova ideia, ou seja, a maiêutica. Ocorre o nascimento de uma nova ideia. Tá? E a partir dessa relação, né, entre duas pessoas, você consegue construir nesse processo dialético, se ele for bem feito, claro, você vai construir um novo conhecimento, algo novo, certo? Então, no fim das contas, eu já estou dando a resposta, que é a sustentação do método dialético. Porque, veja, só sobrou a investigação dos fundamentos da natureza. Eu já estou até organizando algumas aulas, tá? Para o terceiro ano, mas eu posso começar a mandar para vocês também. Vamos ver como é que isso vai ficar. Mas esse aspecto é o que eu acabo chamando, né, de ontologia. Não sou eu que estou chamando, tá? Mas eu estou organizando as coisas um pouco dessa forma, porque há filósofos que estão interessados nos fundamentos da natureza, como o universo acontece, como ele existe, né? E são perguntas claramente fundamentais, né? A gente faz isso até hoje. O princípio da filosofia, toda a astronomia, tudo isso é baseado na filosofia. Tá? Toda a ciência biológica, as ciências físicas partem desses questionamentos dos filósofos, né? Quais são os fundamentos da natureza? Cara, isso aí é toda a ciência biológica, física, agrônoma, astrofísica e todo o resto. Então, ok, mas Sócrates, essa não era uma das preocupações dele, tá? Uma forma de você tentar começar a delinear isso é que isso era mais voltado para os pré-socráticos, certo? Ou seja, os filósofos antes de Sócrates, como a gente já viu. Por que eu coloquei justamente todos esses autores juntos, né? Porque eu estou tratando sobre o Platão, o Heráclito, Parmênides e Sócrates, né? Porque a gente já viu tudo isso, né? Ao longo dos outros vídeos que eu postei, das aulas. Então, essa investigação dos fundamentos da natureza tem tudo a ver justamente com o que os pré-socráticos estavam interessados, no caso, o Heráclito e o Parmênides. Tá? Então, uma forma de você tentar eliminar a questão é a partir daí. Peraí, essa aqui eu não respondi. Eu vou responder ela aqui. Essa aqui a gente já discutiu, mas eu só vou responder para depois a gente ver se eu não errei nada aí e tal, tá bom? Então vamos lá. Texto 1, texto 2. Aqui, esse primeiro texto, não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio. Pronto, você já sabe, Heráclito. Heráclito na cabeça, acabou.
Pronto, já entendeu. Se vem Heráclito, provavelmente vai vir o Parmênides. São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, único e contínuo. Putz, não precisa nem pensar muito, gente. Parmênides, tá? Provavelmente a questão do Enem ainda colocou eles aqui. Eu só não consegui colocar por questão técnica, tá? Então ia ficar mais evidente, né? Nesse hipertexto, Heráclito, não. Você também extrai informação de lá, ok? Então vamos lá. Os fragmentos do pensamento pré-Sócrates, né, expõem uma oposição que se insere no campo das... Poxa, eu já dei a resposta, na verdade, na questão de cima. Investigação do pensamento sistemático. Preocupação do período mitológico. Não, eles estavam se distanciando disso. Discussões de base ontológica. Justamente essa questão correta. Habilidades de retórica sofística. Então, ok, você precisa fazer uma distinção agora. Pré-socráticos são justamente aqueles que estavam antes de Sócrates. Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, Demócrito. Tá? O Demócrito também é muito importante, que ele vai pensar, ele vai construir essa ideia de átomo, né? Algo indivisível, né? Enfim, então os sofistas já está contemporâneo a Sócrates, certo? Mas isso tudo é muito difícil, né? Você definir muito bem na história, né? Existiam sofistas antes de Sócrates, durante Sócrates, depois. Não é à toa que ainda é embora tenha aparentemente saído da filosofia, isso não tenha sido uma nova discussão. Boa parte das discussões ainda tem características da retórica sofística, tá? Então a gente não pode definir assim tão estanque as coisas, mas tente pensar que existiam filósofos no período inicial que eles estavam questionando os mitos. A segunda fase, a gente pode pensar esses filósofos pré-socráticos, são aqueles que estão analisando, né, como eu já dei a resposta aqui, as discussões de base ontológica, ou seja, você precisa saber o que é essa palavra, né, o estudo da razão que organiza o universo e as coisas. Em seguida, você pode pensar Sócrates e os pré-socráticos. Você também pode colocar os pré-socráticos junto com esses junto com os sofistas, tá? Isso aí é uma forma que pode parecer um pouco esquisita, mas deixar o Sócrates isolado facilita você saber, né, que o Sócrates ele está se distinguindo dos interesses e da perspectiva em relação ao conhecimento, tanto dos sofistas como dos pré-socráticos, tá? E é claro que eles não se nominavam assim, né? Oi, nós somos os pré-socráticos, só que Sócrates não existia. Enfim, isso aí é tudo uma definição, uma classificação das convenções humanas, certo? Então, vamos lá. É discussão de base ontológica. Agora vamos aqui para a última questão, eu acho que é a última, finalmente. Vocês veem que a explicação tá demorando bastante, então eu espero que vocês tenham feito com bastante cuidado tudo isso. Ok, vamos lá. Platão. O que havia de verdadeiro em Parmênides? Opa, novamente, de novo essa história deles, caraca. Parmênides, Platão, agora é tudo junto. Pois é, isso aí. Então vamos lá, Parmênides, Platão. Platão está falando, né, o que há de verdadeiro em Parmênides. Às vezes nem sempre facilita muito, tá, o texto. Então vamos pular aqui, vamos fazer como eu falei para vocês, nem sempre faço assim, mas essa é a melhor forma. O texto faz referência à relação entre razão e sensação. A relação, vamos lá? Relação não significa que é uma coisa boa, certo? Pode ser uma relação antagônica, ou seja, razão é contrário à sensação. Pode ser uma relação de superioridade,
razão é maior que a sensação. Pode ser uma relação de inferioridade, enfim, a sensação é menor que a razão. Pode haver diversos tipos de relação entre uma coisa e outra. Um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão, de acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação. Como Platão se situa diante da relação entre a razão e a sensação? Só com essa pergunta já dava para também desenvolver a resposta, mas eu acho importante a gente retornar aqui para o texto. Ok, Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão. Novamente, essa palavra aqui sempre se repete, né? E não de sensação, ok? O objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. Sensação é mal, tá? E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível. Qual é essa relação? O material que privilegiasse o primeiro, ou seja, privilegiasse. Ele está dando aqui a resposta. Está aqui. Pronto. Privilegiasse o primeiro, privilegiasse o objeto racional. Pronto. Está dada a questão. Ele já respondeu. O primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Então, se o objeto racional ele está privilegiado entre o objeto sensível, agora a gente consegue saber muito bem qual é essa relação entre a razão e a sensação, segundo o Platão. Ora, o objeto racional, a razão, está acima da sensação. Pronto, a própria questão já deu a resposta para você. Por isso que às vezes você tem que voltar para o texto e, de fato, ele vai te dar um bom caminho. Ele está estabelecendo um abismo intransponível entre as duas? Não. Ele com certeza não está fazendo isso. Embora pareça que ele ignore demais a sensação, ele tenta não ignorar isso, tá? O Platão ele tenta fazer essa síntese entre o Heráclito e o Parmênides. Ele tenta dar conta tanto do plano sensível quanto do plano racional, imutável das ideias. E o plano sensível ele é imperfeito e imutável, tá? Então ele está tentando construir uma teoria que engloba um pouco esses dois autores. Então, ele não estabelece um abismo intransponível entre a razão e a sensação. Ele afirma que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Vamos aguardar isso daqui, mas essa questão ela está provavelmente errada, tá bom? Porque não tem cabimento você desenvolver isso. Ele não está negando, ele coloca a sensação em sua teoria, então você não pode rejeitar assim exatamente, tá? Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Não. O texto disse bem claramente, nada a ver. Essa questão não tem sentido nenhum, tá bom? Então, você não poderia ter marcado essa questão, certo? Rejeitando a posição de Parmênides. Não, nada a ver, tá bom? Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. Se fosse ao contrário, estaria certo. Então, está errada, tá bom? Ele privilegia justamente o conhecimento aos sentidos. Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. Putz, caraca. Essa daqui pegou, né? Essa daqui você poderia ter marcado essa ou essa. Essa daqui são as questões que você poderia ter ficado em dúvida, tá bom? Essa é a dúvida da pessoa que estudou, entendeu? Então vamos lá. Agora vamos definir aqui. Vamos tirar a prova dos 9 e vamos ver se eu estou certo ou errado. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Ou ele está tendo-se a posição de Parmênides de que a razão e sensação são inseparáveis.
Cara, essa questão é muito difícil, tá? Porque ele não tá, o texto não tá claro, nem as questões em si. Então isso demonstra um certo grau de dificuldade, tá bom? Então você já está em dúvida em duas. A gente vai ter que apostar em alguma delas. Então, vamos lá. Eu aposto que é essa. Afinal de contas, você está afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, a sensação não. Se ele está deixando aqui bem claro, tá bom? Que ele privilegia o objeto racional, embora ele entenda, coloque na sua teoria, no sistema, certo? O objeto sensível, ou seja, o mundo mutável, o mundo empírico, ele está privilegiando o objeto racional, cara, certo? E outra, atendo-se à posição de Parmênides, eu desconfio que o Parmênides não esteja colocando as coisas dessa maneira. Razão e sensação são inseparáveis, tá? Aqui a gente pode até retornar aqui e rever isso, mas isso eu confesso que não é muito uma questão que eu de fato sei, mas vamos lá. Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. Enfim, tá muito confuso isso, tá? Esse texto ele realmente ele não facilita a sua vida, ele atrapalha, mas apostando na ideia de que o Platão está privilegiando o objeto racional ao sensível, eu aposto nessa aqui, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não, certo? Porque essa daqui não tem muito cabimento. Vamos lá. Eu vou inventar aqui qualquer nome, vou colocar aqui a turma. Pronto, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Ok, acertamos a primeira. Apresenta o célebre mito. Educação dos filósofos, viu? Não é uma questão muito óbvia, ok? Mas só que você, pela eliminação, estava resolvido isso. Essa questão também não é fácil, mas ela é muito clássica, certo? Vocês sabem que existe uma proporcionalidade entre questão fácil, média e difícil. Então, tem algumas questões que são mais complexas, mas pela eliminação você também conseguiria. Sobre o sofista e Sócrates, novamente, convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes, né? Já que a discussão é essa. E essa questão cabulosa, né? Essa daqui não é cabulosa ainda não, mas tudo bem. É a sustentação do método dialético. A gente está falando sobre a teoria do Sócrates. Essa daqui facilitava sua vida se você tivesse um quadrinho na sua cabeça. Posso até pensar em fazer isso aí, tá? Um quadro para você tentar entender melhor, você separar as coisas no tempo, né? As correntes teóricas, não é exatamente uma corrente, tá? E essa separação também eu acabei não fazendo isso porque ela é deixa muito separado uma coisa da outra e não é assim, tá? Então, enfim, mas eu posso fazer para facilitar a vida de vocês depois, tá bom? E essa questão aqui, ufa, não, essa aqui ainda é a questão, ok, discussões de base ontológica, ok, tá bom, essa aqui é muito fácil, certo? E essa aqui, nossa senhora, eu tava quase rasgando meu diploma, eu consegui acertar, ela não foi fácil, como vocês estão vendo, eu realmente, é, enfim, ela não é muito simples mesmo, tá? Mas isso não quer dizer que você tenha que aliviar, muito pelo contrário, vocês têm que estudar mais, tá bom? O texto era confuso, as questões também não eram muito simples, mas o básico é o que eu disse, tá? Então vocês aprendem também refazendo as questões, vendo as resoluções, porque na próxima questão que for cair alguma coisa parecida com isso, você já sabe. O Platão,
ele está inserindo a sensação na sua teoria. Ele não rejeita ela. Porém, claramente, a sensação é algo que está abaixo da razão. Certo? Hierarquicamente. Então, não tem como você negar a sensação, como a primeira estava dizendo, né? Um abismo intransponível entre as duas. Não. A ponte que existe entre uma e outra é a dialética. É pela dialética, pela discussão das coisas do mundo que você vai conseguir alcançar, elevar e chegar à razão. Né? Você vai conseguir chegar no plano das ideias, no plano da perfeição, das coisas, enfim. Então é isso, tá? Esse tipo de conhecimento você só aprende vendo resolução. E essa questão ela é muito parecida com essa daqui de cima, né? Quando ele está com o dedo apontado para cima, tá? Então esse esquema, tá? Que eu também posso colocar com material para vocês pensarem, pode ser um desenho, certo? Você pode pensar a sensação que está dentro da teoria do Platão, mas a sensação é algo menor, tá? E o caminho para você alcançar esse mundo das ideias é uma série de associações, né? Razão, o mundo das ideias, a sensação é obviamente um mundo sensível e o caminho para isso, o caminho entre as duas, a ponte, né? É a dialética, certo? Então eu estou desenhando aqui esse quadro agora, depois eu vou fazer isso aí no computador e eu passo para vocês. Ok? Vou colocar aqui nesse vídeo mesmo, certo? O vídeo está enorme, desculpa, um vídeo assim tão longo, mas afinal de contas isso é uma aula, certo? Então vocês tiveram 2 semanas para fazer esse exercício, enfim. Fica aquela dica, né? Quem é que conseguiu chegar até aqui, vocês podem parar, enfim, eventualmente, mas quem é que conseguiu chegar aqui até o final, mais uma vez eu vou conseguir ver de fato quem é que conseguiu ver até o final, prestar atenção, etc. Então eu estou avaliando tudo isso também, ok? Valeu pessoal, obrigado.